Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do The Nomadic Cast. Aqui é a Sofia, nômade digital há 3 anos, e eu nunca fui mochileira. A não ser aqueles 10 dias de viagem com mochila pesada nas costas, será que conta? E tu, Fernando? Bom, eu sou o Fernando Canardes, que sou nômade digital há quase 10 anos. Eu vou falar pra você que eu admiro muito quem é mochileiro, porém, todavia, eu acho que eu jamais seria mochileiro. Não fui mochileiro até hoje, e acho que jamais seria mochileiro. E acho que no episódio de hoje a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Mas falando sobre mochileiro, Sofia, queria saber de você. A gente fala aí de mochileiro, a gente pensa em mochileiro, geralmente é a pessoa que anda com um mochilão, tá? A gente vai descobrir um pouco melhor sobre isso nesse episódio. Mas eu queria te perguntar, quantos quilos você carrega na sua mochila? Então, eu tenho uma mala, né, de 20 quilos, que às vezes ela oscila entre 19 e 25, né, depende do que eu comprei ali, do que eu tô carregando. Mas eu tenho a minha mochila dos equipamentos, que também ela varia de 7 a 11. Mas agora não é mais 11 agora, então 7, 8 quilos. E a tua, Fernando? Bom, vocês sabem que eu carrego algumas coisas, né? A gente vai falar no final desse episódio mais uma curiosidade que eu carrego na mala. E atualmente, isso é um problema sério pra mim, tá? Atualmente a minha mala tem 28 quilos e a minha mochila, onde eu Nossa! carrego os equipamentos, tem mais ou menos uns 12 quilos. Então eu tô carregando mais ou menos uns 40 quilos, ou seja, não rolaria ser mochileiro, não rolaria viajar com mochilão, porque eu carrego muita bugiganga, que vocês sabem. Meu Deus. Enfim, a gente vai falando ao longo dos episódios tudo que eu carrego. Mas é assim, são 10 anos, né? 10 anos juntando Uhum. coisa. E assim, eu carrego mais do que roupa, né? Eu acabo carregando algumas coisinhas que me deixam me sentir mais em casa. Então, por conta disso, eu acabo carregando essas coisas. Mas Eu acho enfim. que tu é muito apegado. Tu Então, é muito talvez sim. E apegado diferente da aos nossa bens convidada, que materiais. ela vai falar melhor depois, que ela viaja só com 12 quilos e mais uma mochilinha. E é por isso que eu falo que eu admiro muito quem é mochileiro. Porque você carrega É. pouca coisa realmente. E é o que eu falo, depois de 12 anos, depois de 10 anos como nômade, eu tenho carregado muito mais bugiganga. Então, Hum. sim, eu assumo que eu carrego muita tralha. Mas enfim, como os aviões que eu pego, as viagens que eu faço, elas suportam às vezes até 30 quilos, 32 quilos, beleza, tipo, ainda dá pra carregar, porque minha mala ela tem espaço. É só eu tenho que cuidar dessa questão do peso. Mas os últimos voos que eu tenho usado, inclusive, eu tenho feito com voos que suportam, tipo, na econômica, 30 quilos. Então, é ok, assim, pra carregar, Uhum. sabe? Ou então é business, que daí tem 32, às vezes bem mais quilos, então é mais tranquilo. Mas, enfim, no nosso episódio de hoje, a gente tem uma convidada muito especial. E eu conheci ela, inclusive, no famoso surto coletivo que tivemos, chamado Uhum. Clubhouse, que durou 2 semanas. E foi muito legal, porque no Clubhouse eu conheci muita gente legal. Assim, foi um surto coletivo de 2 semanas, mas assim, as pessoas que eu conheci lá foram pessoas incríveis. Tanto que eu passei o Réveillon com amigos que eu conheci no Clubhouse. Tem várias pessoas que eu conheci no Clubhouse que eu conheço até hoje. E a nossa convidada, que tá aqui, que inclusive está na mesma cidade que eu. A gente está os três, estamos os três no mesmo É. país. Mas eu e a nossa convidada, a gente tá na mesma cidade. A Sofia abandonou a gente, ela foi pra outra cidade, mas ela promete que ela vai voltar. Mas no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão de mochileiro e nomadismo digital. Existe diferença? É a mesma coisa? É um assunto polêmico, a gente já vai adiantar aqui, que é um assunto que muita gente confunde, muita gente acha polêmico, muita gente acha que é a mesma coisa, muita gente acha que é diferente, mas eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho. Até porque o termo mochileiro, ele existe há muito mais tempo. O termo de nômade digital existe, sei lá, uns 15, 20 anos mais ou menos, então ele é um termo um pouco mais novo e as coisas às vezes se misturam. Então isso é um pouco complicado porque realmente são coisas que, enfim, em algum momento eles se juntam, enfim, a gente tem essa nuance aí. Mas enfim, sem mais delongas, eu queria apresentar a nossa convidada, a Thaís, a famosíssima, mundialmente famosíssima Tá de Mochila. Se Ê! entrar no Instagram dela, você vai ver que ela já viajou por um monte de lugar, é conhecida bastante na comunidade de mochileiros aí. E eu queria que você se apresentasse, Thaís. A gente tá aqui na mesma cidade, a gente tá em Danang, a gente já se encontrou, a gente almoçou, a gente talvez brigue hoje no podcast, mas só pra vocês saberem que a gente almoçou junto ontem e a gente tá viajando, tá? Então a gente tá tudo bem. Se a gente brigar aqui é de bem, tá? Então fiquem sabendo disso. Thaís, tá Polêmica. com você. Ai, gente, nossa, que moral. Isso vai enganar a galera, achar que é tudo isso também, mas enfim. Eu sou a Thaís, Tá de Mochila, prazer. Eu sou nômade digital há 2 anos e meio, mais ou menos. Mas eu sou mochileira desde 2015, né? Então, eu comecei na vida mochileira antes, para depois me tornar nômade digital.
porque, claro, tem muitas semelhanças, mas algumas coisas, pelo menos na minha concepção, são bem diferentes. Que legal, Thaís. Estou tão feliz em te ter aqui no nosso podcast e para ajudar a desenvolver melhor essa conversa, né? Já que eu e o Fernando, a gente nunca foi mochileiro, então a gente quer saber todos os teus insights. Quando eu te conheci, há alguns anos atrás, né? 2, 3 anos atrás, tu não era mais mochileira, né, Thaís? Tu já era nômade digital, vamos dizer assim, porque tu trabalhava digitalmente, tu trabalhava online, né? Em 2022. E Exatamente. então, e nesse caso, assim, como é que foi pra ti, assim, tu se sente confortável com rótulos? Porque o teu arroba é tá de mochila. Eu te conheci, tu já estava trabalhando digitalmente. Então, talvez tu tivesse ainda naquela transição. O que que tu acha sobre essa questão de rótulos? O que que tu nos diz sobre isso? Então, na verdade, assim, né? Eu comecei o meu Instagram dando dicas de viagem, etc. E sempre foi muito voltada para o mochilão. Então, desde antes de eu ser nômade, eu já criava conteúdo sobre isso. E eu continuo me considerando mochileira, ainda que agora também nômade. Até Uhum. porque eu acho que eu ainda tenho muita coisa do meu estilo de viagem mochileira, não só o fato de eu carregar uma mochila. Então eu não me importo com o rótulo de falar que eu sou nômade, de falar que eu sou mochileira, de falar que eu sou os dois. Para mim não tem nenhum problema. É. Eu não gostaria só que falassem que eu sou só turista, aí me ofende. Fora isso, pode chamar do que quiser que eu não ligo. Não, Mas, não me ó, importo com o rótulo, não. você falou então que você é nômade e mochileira. É, existem pessoas que Diria falam que que sim. isso, existem pessoas que falam que tem diferença, pessoas que falam que não tem diferença. Enfim, a gente queria saber de você. O que você acha que define um mochileiro e o que você acha que define um nômade digital? E se você acha que existe diferença entre os dois? E já aproveitando, Bom, vamos que lá, né? você acha que sendo nômade você está traindo o movimento dos mochileiros? Jamais. Nunca. Não, bom, né? Já adiantando, você já até comentou no começo, é um tema um pouco polêmico, porque eu acho que cada um vai ter uma definição do que é ser um mochileiro, principalmente, né? O Hum. nômade digital, talvez a gente já tenha aí um pouco mais estabelecido, não sei. Talvez um conceito mais geral, mas eu acho que o mochilão ele pode ter muitas interpretações. A minha interpretação é um modo de viagem mais econômico, mas também não necessariamente precisa ser. Mas para mim é um modo mais econômico, é uma forma mais minimalista de viajar. Então, tipo, eu não conseguiria imaginar uma viagem com uma mala de 30 quilos. Tipo, para mim isso é um pouco impensado. Até porque, né, quando a gente vai falar de considerar uma viagem um pouco mais low cost, uma mala de 30 quilos tem gastos a mais. Então, tipo, você vai chegar numa cidade, é muito mais complicado pegar um transporte público. Você vai ter que pagar a mais para esse despacho, né? Principalmente agora, que tem que pagar até para bagagem de mão. É. Então, eu acho que tem alguns conceitos diferentes. Mas, dentro do mochilão também, eu acho que é muito você viver experiências, conhecer novos lugares, conhecer culturas. Não é só essa coisa do turista que você chega, tem um guia, você vai, tira fotinho e vai embora. Você chega, come uma comida e vai embora. Eu acho que é mais você viver o lugar, viver experiências, trocar ideias, conhecer gente. Uma coisa que é muito legal, que obviamente não é só de mochileiro, mas como a gente fala aí da economia e tal, é você ir para um hostel, conhecer gente nesse hostel, É. ter uma vida ativa, né, dentro dessa vida. Então eu acho que o conceito de mochileiro, como eu falei, ele é muito peculiar. A minha definição seria essa, né? E também dizer que, gente, mochilão pode ser no Brasil também, tá? Não é só quem vai para É. Europa ou para o Sudeste Asiático que faz mochilão. Você pode fazer mochilão em qualquer lugar. Então, e aí, né, jogando pro lado do nomadismo, o nomadismo, obviamente, que você já vai ter uma vida, entre aspas, normal, dentro do normal, né? Então você já vai ter uma coisa mais estabelecida, o seu trabalho ali online, ou, né, que tem como ir para diferentes áreas, vai criar uma rotina um pouco mais diferente. Acho que quando você só faz um mochilão, normalmente vai ter uma data de volta, né? Mesmo que seja um ano sabático, você tem uma data de volta. É,
E muitas vezes vai trabalhar também, porque uma coisa, né, Hum, dentro de viagens que você pode fazer é trocar hospedagem por trabalho, só que é tudo de uma forma um pouco diferente, né. Eu já tentei, como nômade digital, ter o meu trabalho e fazer voluntariado num hostel, e foi puxado demais. Então, assim, ah, e por isso que as coisas vão se convergindo, eu acho. Tem, tipo, as diferenças que é. são mais macro, mas tem muita coisa que é parecida, porque eu continuo muito com um estilo de mochileira, mas hoje eu evito um pouco mais hostel, por exemplo, para conseguir ter uma privacidade, para conseguir dormir melhor. Então, eu tento ter uma rotina de não sair toda noite, que quando eu era só mochileira, vocês me conhecem, eu sou baladeira, mas quando eu era mochileira só, tipo assim, porque eu só viajava de férias, eu não tinha minhas obrigações. Então, era aquele ritmo. Então, acho que tem muitas diferenças e muitas semelhanças, e por isso que eu ainda me considero os dois. Aqui em Da Nang, a gente tem uma teoria de que a Thaís ela virou sócia de um dos bares que é perto da casa dela. Porque todo mundo que chega aqui, ela leva pra esse bar e ela tá vendendo que esse bar é o bar mais legal da cidade. Então, essa vida baladeira Ele dela é é muito verdade. legal! Mas a gente conheceu juntas esse bar, né, Thaís? No Natal. E foi Exato! muito especial, porque tava eu, a Thaís e mais uma amiga minha. E a gente passou com mais um grupo, né? Com um grupo que a gente tava junto. A gente passou na frente do bar e a gente teve aquela sensação, eu e a Thaís, assim, de esse lugar é legal, esse lugar é especial. E a gente continuou andando. E aí a gente Sim. voltou pro bar, porque a gente teve a gente teve uma sintonia, uma conexão com aquele bar, por várias razões Aham. pessoais, inclusive, de cada uma, e foi o bar adotado da galera, né, Thaís? Eu não Totalmente. gostei do bar, tá? Eu já cheguei lá na frente e não gostei, mas sou eu, tá? Mas você Mas, foi num ó, dia ruim, você tem que ir num dia bom. E tu não foi com a gente, né, Você Thaís? não teve um fim de semana aqui ainda, tem que ir no fim de semana. então, Calma, calma que a gente vai. terei vários, terei vários. Mas assim, a gente tá falando então dessa diferença entre nômade e mochileiro. Deixa eu te falar o meu conceito, o que eu acho que tem de diferença, Claro. pra você me falar se faz sentido. Pra Polêmica. mim, o mochileiro Um é alguém. momento, para você ver como é relativo. Você já tem um conceito diferente do meu. É, é, E não existe um conceito oficial, né? Porque cada pessoa vai ter Não, é. uma diferença, né? Então, o que eu sim, acho que é um mochileiro? Mochileiro é a pessoa que vai botar a sua mochila nas costas e vai sair explorar o mundo. Geralmente, no meu ponto de vista, essa pessoa ela não tem obrigação de trabalhar, porque geralmente ou ela tá fazendo uma viagem de 2, 3 meses e às vezes ela tirou férias, alguma coisa assim, ou em alguns casos ela tá num sabático, às vezes de 1 ano, 2 anos, ela juntou dinheiro e foi fazer o mochilão. Por que eu admiro muito o mochileiro? Porque geralmente acompanhando histórias de mochileiro, eu vejo muita história de perrengue. É tipo, peguei carona não sei muito. aonde, fiquei no hotel não sei aonde, num hostel, e fui roubado, e teve não sei o quê. Tipo, eu gosto muito de ouvir histórias de mochileiro. Por que eu acho que eu não seria e jamais fui e seria mochileiro? Porque eu não tenho, eu não gosto de passar perrengue. Tipo, eu já Uhum. tô idoso, eu não gosto de passar perrengue. Bom Então, vivant. adoro ouvir histórias de mochileiro, porque geralmente tem muito perrengue. Mas não quero passar esses perrengues. Então, assim, pra mim, o que é um mochileiro? É alguém que botou a mochila nas costas, com pouca roupa, e saiu rodar o mundo. E tá tendo aventuras incríveis em hostels, ganhando carona, enfim, conhecendo gente. Então, pra mim, isso é um mochileiro. O que Uhum. difere ele do nômade digital? Pra mim, o nômade digital é alguém que tá fazendo isso, mas também está trabalhando ao mesmo tempo. Por conta do trabalho, a pessoa às vezes precisa ficar mais tempo, às vezes tem que pegar um Airbnb, então ela tem uma rotina um pouco menos louca, eu posso dizer, comparada com o mochileiro. Faz sentido Sim, pra você? total. E quando você meio que deixou de ser mochileira 100% e começou a trabalhar remoto, você percebeu um pouco dessa transição? Tipo, eu ainda sou mochileira, mas eu já tô transitando pra uma coisa um pouco mais nômade, tô ficando um pouco diferente. Hum. Não, eu acho que seu conceito tá super certo. Assim, meio que as coisas se combinam aí, né, das nossas duas definições. Eu só nunca peguei carona porque eu tenho medo. Mas eu conheço gente que já Não, já peguei sim. Mas não foi assim de uma cidade para outra. Foi dentro de cidade, enfim. Mas já peguei carona em traseira de caminhão. Foi bem divertido. Mas não Caramba! foi assim, carona de pegar sabe, de viajar. Mas enfim, eu acho que seu conceito tem tudo a ver, na real. É bem isso mesmo. Eu acho que uma diferença para hoje é que, até dentro, né, só voltando um pouco, dentro dos meus mochilões, o primeiro mochilão que eu fiz foi para Europa. Eu fiquei um mês lá. Eu conheci 10 cidades dentro de 8 países em 30 dias. Isso é uma coisa que para mim hoje não existe. Só que Uhum. depois disso eu também achei que eu já fui exagerada. Então, tipo, nos próximos mochilões que eu fiz, que aí depois eu fiz para Colômbia, eu fui para o Uruguai, fui para o Marrocos, eu fiquei todos os dias de viagem, em Marrocos foram 10 dias, e na Colômbia 20, no Uruguai 20 também.
foi tipo 20 no mesmo país. Eu conhecia as cidades próximas, mas assim, já era no mesmo país. Hoje em dia, eu fico um mês na mesma cidade. E tipo, É. se for pra sair, pra ir pra outro lugar, você vai e volta, ou se, né, tem um voo pra pegar, aproveito 2 dias. Mas isso que eu fazia, hoje em dia, pra mim é impossível. Inclusive, no começo da minha vida nômade, e que eu estava como CLT no Brasil, tá? Então, dá pra ser CLT nômade. Eu tava como CLT no Brasil, eu tinha um horário de trabalho, e eu tentei fazer uma viagem um pouco mais rápida, porque eu queria ir para lugares muito caros. Então teve lugar, tipo, em Viena, eu fiquei só uma semana. Depois eu fui para Budapeste, fiquei 2 semanas. Fui numa cidade da França, fiquei uma semana. Foi horroroso. Tipo assim, É. depois eu fiquei uma semana que eu não queria falar com ninguém. Porque É. assim, é muito puxado você ter uma rotina de trabalho e ter uma rotina. E ainda fiquei em hostel, tipo, nossa, não! Foi muito Mas. errado. É. Então, eu acho que pra mim hoje em dia a maior diferença é o tempo. Acho que o tempo que eu fico em cada lugar e o tipo de hospedagem que hoje eu tenho um pouquinho mais de critério. É. Falando sobre essa questão de viajar rápido e lento, né, que tu comentou, Thaís, a gente falou sobre isso no episódio 1, sobre slow and fast travel, e a gente conversou bastante sobre essa questão, e também tem uma questão de personalidade, né, e como eu te conheço, também tem essa questão, também é teu estilo ficar mais tempo, acho que tu prefere, né, não só para se acalmar também, para conseguir, de repente, conhecer melhor, criar conexões, conhecer melhor os lugares, né? Tem gente que gosta de viajar rápido mesmo sendo nômade. Eu conheço nômades, né, Uhum. que nós conhecemos nômades que viajam Sim, rápido. sim. Então é muito interessante isso que, É. de repente, os ouvintes estão nos escutando e para quem ainda não começou essa jornada ou para quem está começando, pode pensar, né? Ah, não, então eu sou mochileiro, eu vou viajar rápido e eu vou ser nômade digital, eu vou viajar devagar. Não, vai de cada um, né? Vai da personalidade, do Total. estilo e do momento de vida. Eu acho também Uhum. interessante. É. Não, é completamente. Isso foi muito da minha experiência, né? Porque Uhum. quando você né, que nem o Nando comentou, quando você vai fazer uma viagem, um mochilão, que você não tem a obrigatoriedade do trabalho, óbvio que é muito mais fácil. Pra mim, pelo menos, quando eu era mochileira e ficava pingando de lugar em lugar, pô, era cansativo, mas tava de férias, entendeu? Porque nessa época eu ia fazer mochilão nas férias de trabalho. Então era um momento Uhum. pra eu só aproveitar. Hoje não, eu tenho outras responsabilidades. Então eu acho que, tipo, para mim a maior mudança foi essa. Óbvio que cada um vai se adaptando, tanto que eu fui me adaptando também. No meu começo de vida É. nômade, eu fazia essas viagens mais de ficar só 1, 2 semanas em cada lugar. Hoje em dia, eu já não consigo. E pra mim não era nem saudável. Porque hoje, por exemplo, tava lá na Tailândia, fui fazer um Muay Thai, tem um Muay Thai, aí você para num É. lugar, faz academia. Aí você consegue saber qual que é a alimentação, onde que é o mercado, pra cozinhar, É. pra fazer uma coisinha mais. Se não, pra mim, pessoalmente, não dava tempo disso. Então, hoje em dia eu tô tentando, né, ter uma rotina mais saudável. E estar mais tempo em É. cada lugar também me ajuda. É. E tu comentou a questão da acomodação, porque, assim, a gente vai pensar que mochileiro, que nem pensando nas definições ali do Nando de aventureiro, mochileiro fica em barraca, é, e, né, mochileiro fica em hostel, em dormitório de hostel, aí o nômade digital vai ficar em hotel, em Airbnb, né, com mais privacidade, e aí e a questão de trabalho, né, é complicado trabalhar num hostel, tem gente que consegue Uhum. trabalhar com barulho, tem gente que precisa de silêncio para focar, eu sou uma pessoa que precisa de silêncio, e tu, Thaís, como é que é a tua questão de trabalho? Para ti, a produtividade do trabalho é igual quando tu tá num hostel com as pessoas na volta? Ou tu precisa estar num Airbnb fechadinha no teu quarto? Ou tu vai para um coworking? Podia contar pra gente como é que é essa questão da produtividade do trabalho como nômade digital? Então, pra mim, assim, no geral, barulho externo não me atrapalha. Claro, né, que se eu preciso ter uma reunião, alguma coisa, aí é por outros motivos. Mas quando eu estou concentrada fazendo as minhas coisas, barulho de outras pessoas não me atrapalham. Tanto é que agora eu estou num Airbnb que tem uma balada atrás de mim e eu ouço essa balada toda noite e pra mim é tranquilo. Mas eu já estive. Na verdade, o que faz diferença pra mim é se eu tenho um lugar apropriado. Então, eu já fiquei em hostel que tinha como se fosse um coworking, um café. Pra mim tava perfeito, porque eu tinha um lugar ali, etc. E era um espaço social com mais gente trabalhando.
E também, como você comentou, né? Eu amo coworking. Você citou aí o coworking, porque você já sabe que eu gosto. Eu amo coworking, eu amo café. Eu, na verdade, tenho muita dificuldade de render dentro de casa. Então, mesmo que eu tenha todo o espaço, mesmo que eu tenha uma internet boa, mesmo que eu tenha uma mesa, eu não sei, eu acho que eu não gosto de estar sozinha o tempo todo. Talvez por eu ter vindo Hum. de um meio corporativo que eu trabalhava na área de vendas, na área comercial, e sempre era muita coisa, muito barulho, muito agito, eu acho que eu tenho muita dificuldade de estar sozinha, focada. Então, nesse quesito, o tipo de hospedagem para mim não faz diferença, a não ser que eu tenha um espaço ali apropriado, mas o barulho, etc., Hum. não faz diferença. Pode estar no Airbnb, num hostel, que tudo bem. Eu vou até comentar com vocês uma coisa que acontece comigo e ver se vocês concordam. Quanto pior é a hospedagem, mais eu tô disposto a trabalhar de fora de casa. Eu percebo muito Faz isso. sentido. É. Porque às vezes eu pego, tipo, tem cidades, ou enfim, tem lugares que eu não consigo pegar um Airbnb legal. Então eu pego um Airbnb ruim, ou eu pego, às vezes, até hotel. Já fiquei hospedado em hotel. E aí eu meio que me obrigo a sair de casa. Porque ficar em casa é ruim. Eu lembro, por exemplo, que eu fiquei em Tóquio. Em Tóquio era um estúdiozinho super pequeno. Então eu meio que tentava ficar o tempo todo fora de casa, trabalhar de café, bater perna na rua, porque era ruim ficar em casa. Ao Uhum. contrário, tem cidades, por exemplo, eu estou agora aqui em Da Nang, com uma vista incrível da praia, dá preguiça de sair de casa. Tipo, por que eu vou sair de casa se eu tenho uma vista legal, tenho um apartamento legal, tenho uma mesa, dá pra fazer café, dá pra comer? Tipo, então assim, não sei se você concorda comigo, Thaís, mas às vezes é até Uhum. bom a gente pegar uma hospedagem meio É, ruim ou ficar num hostel, porque daí a gente se obriga meio que a ir Sim. pra realmente em forçar. café. É, exatamente, você Uhum. vai em café, vai em É. coworking, aí você tem essa vida mais ativa. Talvez ficar em um apartamento muito legal pode ser até chato, né? Porque você vai ficar. Você vai Aham. se sentir meio que mal de ter que sair de casa, porque a tua casa é tão legal, por que você vai sair de casa? Então não sei se você concorda com Não, isso, mas acho que vai de total. encontro, né? Não, eu concordo, tanto que, né, lá em Chiang Mai, o primeiro apartamento que eu fiquei, eu tinha uma super estrutura. Aí me dava peso na consciência de sair para trabalhar, porque eu tinha uma estrutura boa. Mas eu não consigo. Tipo, para mim, o meu rendimento cai muito quando eu tento fazer as coisas em casa, né? Óbvio que tem coisas específicas que tudo bem, mas no geral eu fico tipo, ai, não. Então, realmente, e tanto que nos próximos Airbnbs que eu peguei, eu não tava nem exigindo essa parte da grande estrutura, porque eu já sei que eu vou sair. Uhum. E eu até tenho um comentário, Thaís. Então, para os ouvintes aqui, para quem não segue ainda nas redes sociais, eu e a Thaís nos conhecemos em 2022 na Bulgária, né? E aí a gente se viu de novo na Turquia e a gente resolveu morar juntas, dividir um apartamento na Albânia. E aquele Sim. apartamento na Albânia, em Tirana, era muito gostosinho. Ai, a gente passava os dias em casa. A gente não fez Nossa, era maravilhoso. nenhum rolê de fim de semana. Até porque tava chovendo, né, Thaís? E a gente fim Uhum. de semana a gente vai fazer os rolês, a gente vai pro cable car e bababá, bababá, pra montanha. Aí chegava, ai, vamos ficar em casa. A gente Rolou saiu isso, pras né, uma ou duas baladinhas. vezes. Você, Mas a gente você saía pras ouvinte, baladinhas. você É ouvinte, verdade, é anote muito a dica aqui verdade. então. Você ouvinte, anote a dica. Se você é uma pessoa super sociável, fique em hospedagem ruim. Isso vai fazer com que você faça sair de casa e vai economizar ainda. Se você é uma pessoa Não, social e mais de boa, tipo eu, pega um apartamento bom que você não precisa sair de casa, tá? Então você pode escolher sim. seu estilo. Se for um apartamento Não, ruim, lá você era vai ficar tão fora de casa. confortável. É. Desculpa. Lá era tão confortável que tava na época da Copa. A gente Ai, conheceu foi uma tão galera em bom. bar, obviamente. Ah, A gente já ficou amiga do dono do bar, né? Ele me deu cerveja que quando nos o Brasil dava perdeu, vinho. porque ele ficou com dó de mim. E a gente levava a galera pra casa pra ver jogo lá. Porque era tão gostoso o nosso apartamento Era que o muito pessoal ia pra aconchegante. lá, é verdade. E falando de trabalho, eu trabalhava, eu não tinha, a gente não tinha escrivaninha nos quartos, né? Então eu precisava Uhum, trabalhar da sala. E da sala, não, da cozinha, mas é tudo conjugado, né? uhum. Esqueci os nomes, mas é sala, cozinha e grandão, espaço bem grande. E aí eu trabalhava da mesa lá, e eu dando aula todos os dias. Então a Thaís, assim, ó, ela sabe meu estilo de aula, ela sabe como é que eu dou aula em português e em inglês para todos os níveis, conversação, né, Thaís? Sim. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora e vamos continuar aqui a nossa conversa com a Thaís. E vamos falar de finanças, vamos falar de dinheiro, vamos falar de coisa polêmica, que eu acho que é importante também até para os nossos ouvintes aqui. O nômade digital, quando ele começa a vida nômade, e eu fui assim também quando eu comecei, ele geralmente começa na humildade. Então a gente vai ficar em hostel, vai ficar em hospedagem mais barata, a gente vai começar explorando os lugares. Muito nômade que eu conheço que está começando a estar explorando o Brasil da forma mais low cost possível.
E assim, gente, não é errado isso. Tipo, não é a gente fala, nossa, pra você ser nômade digital, você tem que ir pra Tailândia, tem que não sei o quê, comprar um voo caro, ficar numa hospedagem cara de Airbnb, não sei o quê. Não, gente, não é assim que funciona. Nômade digital é você poder trabalhar remoto, seja de uma forma mais confortável, seja de uma forma um pouco mais vida louca. O importante é você estar viajando e estar trabalhando remotamente. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que muita gente então vai começar a vida nômade, por exemplo, rodando pelo Brasil, e muitas vezes rodando como mochilão. Tipo, talvez vai colocar sua mochila nas costas, vai ficar em hostel, vai ter esse custo de vida um pouco mais baixo, que muitas vezes, pelo menos a maior parte dos nômades que eu conheço, dos nômades não, desculpa, dos mochileiros, é o estilo que o mochileiro geralmente tem. O mochileiro geralmente ele vai tentar economizar o máximo possível, ele vai ficar em hostel, ele vai trocar favores, às vezes, de trabalhar no hostel pela hospedagem, enfim, ele vai tentar economizar o máximo possível. E eu percebo que muitos nômades, principalmente quem está rodando no Brasil, por exemplo, faz muito isso, justamente para conseguir realizar o sonho de nômade e ao mesmo tempo tá viajando. E aí a gente queria te perguntar, então, Thaís, se o fato de você ter sido mochileira e ter aprendido, né, a viver no perrengue lá no começo, quando você era bastante mochileira, isso te ajudou a fazer essa transição para nômade. E que diferenças você entende, assim, que a gente tem financeiras entre o mochileiro, que vai fazer tudo da forma mais barata possível, e o nômade, que talvez já tenha um pouquinho mais de dinheiro, porque ele já tá ganhando dinheiro trabalhando. Nossa, complexo. Pera. Não, eu acho que assim, eu acho que realmente no começo, eu, eu, calma, não, pera, eu tô tentando organizar as informações na minha cabeça. Eu acho que muitas das coisas que eu trouxe do mochilão eu uso até hoje, principalmente essa coisa de algumas certas economias, né, que acabam fazendo parte, né, da nossa rotina, quando necessário. E depois, eu acho que talvez a gente vá querendo um pouco mais de conforto, principalmente. É complicado, tipo, quando você tá num mochilão, se você dorme mal, tá tudo bem. Se você come mal, tá tudo bem. Se você tem um perrengue, tá tudo bem. Tipo, tudo tá tudo bem. Faz parte da Quando você aventura. tá numa. Não entendi. Faz parte da aventura, né? Isso, Ser total, tipo, mochileiro. faz parte, é isso. Mochilão sem perrengue não é mochilão, né? Aí eu acho que quando você tá numa vida nômade, você vai percebendo que algumas coisas fazem diferença. Tipo, pra mim, eu que já fiquei muito em hostel, inclusive fiquei esse ano em hostel, né? Eu não sou, sigo gostando muito de hostel. Mas eu, hoje em dia, fico em hostel quando eu tô num lugar por poucos dias, ou que eu não tô trabalhando tanto. Porque o sono é uma coisa que eu comecei a dar valor. Talvez porque eu já tenha passado dos 30 também, talvez. Mas eu acho que, tipo, principalmente o conforto é uma coisa que para mim foi sendo adaptada, que antes eu não ligava muito. Então, também a privacidade, né? Quando você fica muito em hostel ou couchsurfing, adoro viajar de couchsurfing também, mas tem uma hora que você quer estar sozinho. Você quer suas coisinhas, você quer seu banheiro, tipo assim, dividir banheiro às vezes é um saco. Então, obviamente que a gente vai adaptando de acordo, né, com as condições. Por isso que quando eu estava na Europa, nos países que eram caros, que eu fui, eu fiquei menos tempo, eu ficava em hostel. Então você vai equilibrando de acordo com o que for importante. E acho que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Eu ainda tenho que aprender, eu ainda tô me adaptando. E a gente vai vendo o que é melhor, o que dá para eu trazer da minha vida mochileira. O minimalismo, por exemplo, eu ainda tenho, eu ainda viajo só de mochilão, eu ainda não despacho bagagem. Eu tenho pouca coisa, eu tenho pouca roupa e eu tô bem assim, mas tem algumas coisas que foram mudando, né? Como realmente essa questão do conforto. Para quem tá pensando em virar nômade daqui 1, 2 anos e ainda tá trabalhando, tá CLT, por exemplo, e vai ter férias, você recomenda a pessoa talvez tirar ali um mochilão para entender como é que funciona essa vida de mochileiro antes de virar nômade? Você acha que isso pode ajudar a pessoa a praticar essa questão de minimalismo, economia, tipo, talvez fazer isso ser um pouco mais prático depois quando virar nômade? Cara, primeiro que eu recomendo mochilão pra todo mundo em qualquer época. Ih, Fernando, olha aí, Então, ó. sim. Então, sim, pode ser uma experiência interessante. Eu acho que pode ser uma experiência interessante. Até para você ir se adaptando mesmo, porque eu acho que a gente vai aprendendo, né? Por que agora eu viajo com 2 celulares? Porque eu perdi um e foi horroroso lá na Bulgária. Então, eu acho que, tipo, são coisas que a gente. Pô, por que agora eu prefiro ficar num quartinho meu, mesmo que seja num hotel barato se precisar, etc. Porque eu vejo que meu sono muda, porque no hostel tem gente que entra à noite e acende a luz. Então, eu acho que pode ser uma experiência interessante, sim.
Não só para quem vai ser nômade, mas para todos. Tá, Mas você pode que, ser uma pré-experiência interessante, sim. você que é a polícia do mochilão, eu preciso te perguntar então. Eu faço mochilão, Polícia então? do mochilão, que é isso? Eu faço mochilão às vezes, mas eu faço mochilão de 2 dias. Eu boto minha mochila, pego um voo pra algum lugar, fico 2, 3 dias, às vezes em hostel, inclusive, e volto. Posso me considerar Aí não é mochileiro ou não? mochilão. Aí você só tem uma mochila. E um É. sonho. Mas não é, Acho que e não é isso, mochilão. né? Não é mochilão, é mochilinha. É diferente. É mochilinha. Mochileirinha. Ele é um mochileirinho. Mochileirinho turista. Exato. Mochileirinho. É. Ah, eu já fiz essa de 10 dias, né? De pegar uma semana de férias, aí 2 fins de semana, pegar o meu mochilão que eu tinha de 45 litros, que eu deixei, com as minhas roupas de inverno na Itália, inclusive. Que foram lá, tipo, uns 4 quilos, by the way. E aí, eu com esse meu mochilão de 45 litros, perdão, tipo, 8 quilos, assim, por 10 dias. E foi muito tranquilo. Mas por 10 dias, não Então você por já fez um mochilão. pra sempre. Um mochilinha. Pode. Um mochilinho. Talvez. Claro. Isso é um Talvez. mochilão. Eu fiz um experimento que nem tu, Thaís. Porque assim, pra quem, Mas você pra foi quem em não sabe... resort? Aí já não tem nada a ver. Não, em hostel. Não, eu fico Então em beleza. hostel quando eu tô de férias. Quando eu tô de férias, eu fico em hostel. Eu fico, né, Arrasou. em Airbnb ou hotel quando eu não tô. E aí, uma vez eu fiz um experimento, viajei que nem tu. Eu tava na Itália, e aí eu tava na casa de um amigo, deixei a minha mala com as minhas roupas de inverno, e aí eu desci, eu peguei a minha mochila de 45 litros, e essa minha mochila que eu tenho igual a da Thaís, é de 32 litros, eu acho, não lembro. Mas enfim, eram 10 quilos nas costas e 7 quilos na minha frente. Aí fui eu lá pegar os trens na Itália pra ir até a Toscana e pra passar um mês, ou eu acho que ia passar 2 meses na Toscana. 2 meses, tá? Com isso, com 10 quilos nas costas e 8 na minha frente. Computador, equipamento de trabalho, tudo e roupa só de verão. E aí, Uhum. foi muito chato. Foi muito chato pegar trem, subir em trem, descer de trem, deixar as coisas em cima do trem. Thaís, é muito chato. Eu odiei Essa parte é viajar com chata aquelas mesmo, eu 2 concordo. mochilas. Foi muito ruim, eu nunca Essa mais parte é quero fazer chata. isso. Né? Tu já tentou, Fernando? Traumatizou. Traumatizei com aquela mochila assim que eu não enxergo nada, eu tinha que ficar assim. Então, eu mudei de mala recentemente, né? Eu tinha uma mala da North Face, que era uma duffel, e aí eu botava ela nas costas e botava minha mochila com o notebook, com as coisas mais importantes, né, na frente. Então eu já andei assim, e eu acho horrível. Acho horrível. Aí eu me sinto mochileiro. Eu me sinto mochileiro porque mochileiro faz isso. Mas é Mas então horrível. Fernando. É desconfortável, né? Então. Hoje em dia eu já tenho uma mala de rodinha, então acaba ficando um pouco mais fácil. Ela é um híbrido, Uhum. né, entre a duffel e uma mala de rodinha, mas já é um pouco mais fácil de carregar. Mas eu já tive essa fase aí de carregar uma mala nas costas e outra na frente. Ah, eu lembro. Era uma mochila amarela, não era? Exatamente. Da Continua North, sendo amarela, Ah, só que eu agora lembro. ela tem rodinha. É de rodinha. E falando sobre malas, tem agora essa mala. Essa mala que tem ela já é feita com uma sacola, com uma cobertura a vácuo, né? Então tu puxa com um vacuum cleaner, não sei, tu puxa o ar na própria malinha, assim, uma carry-on, né, de 10 litros, de 10 quilos. E aí bota ali, encaixa, e fica bem pequenininha, porque Eu tira já o ar vi. das roupas. Interessante, né? Mas eu tenho Pra a quem... impressão, posso estar muito errada, mas eu tenho a impressão de que as roupas ficam todas amassadas. Eu não Eu acho que Não sim, eu sei. acho que sei. ela fica mais amassada. A grande diferença é que você consegue carregar mais coisa em Isso é menos espaço. verdade. É, Basicamente isso. Mas é mas aí tem interessante, é mais peso interessante. também. Já que dá pra colocar mais coisas, fica mais pesada também, tem isso, né? Sim, total, tem. Mas é uma Pois é. opção. Tem tanta coisa pra viajante, né? Porque a gente tava falando de rótulos, a gente falou de mochileiro, de nômade digital, mas tem o turista, tem o viajante, que eu acho que é um pouco diferente do turista também, né? Então tem vários rótulos, assim, pra gente pensar, e tem tanta coisa legal, tem tanta dica de mala, de mochila, hack também, né? Algumas Uhum. dicas de como fazer, como organizar a tua mala, como organizar a mochila. Tu mesmo, né, Thaís? Tu tem lá vídeos no teu Sim. Instagram, então pra quem quiser conferir, a Thaís tem dicas ótimas que eu mesma usei as dicas da Thaís. Depois que eu comprei a mesma mochila dela, porque eu fui influenciada pela Thaís, né, como uma boa influenciadora, né, eu sou uma boa seguidora, comprei a mesma mochila e fui lá ver os videozinhos dela, que são super úteis. Então tem muita dica legal por aí. Vocês têm alguma dica? Até pergunto pro Nando também, se tiver alguma. Vocês têm alguma dica, assim, de prática de como
como organizar melhor a mala na hora de viajar, a mochila? Eu tenho bolsas organizadoras. Isso é uma coisa que eu comprei no Eu também. Japão, uns 6 anos atrás. A primeira vez que eu fui pro Japão, eu comprei. E hoje eu meio que faço compartimentos dentro da minha própria mala. Então eu tenho 3 desses organizadores. Na verdade, eu tenho 5. Um para roupa íntima, outro para roupa de inverno, e aí outro que eu coloco jaquetas, no outro eu coloco calças, no outro eu coloco camisetas, por exemplo. Então na hora de montar a mala é muito mais fácil, né? Porque eu já deixo tudo separadinho. E às vezes eu vou fazer uma viagem curta, em vez de eu colocar tudo na minha mochila, eu coloco nesse organizador, e depois para tirar é mais fácil, enfim, é mais prático de organizar. Então eu uso isso. Eu já tive um desses sacos compressores que você tirava o ar. Mas eu achei que não valeria muito a pena pra mim, assim, porque realmente amassava demais as roupas. Então eu tenho essas bolsas que eu comprei lá no Japão, que elas ajudam bastante a organizar, mas elas não amassam tanto a roupa quanto esse saco que comprime, assim, a roupa, sabe? Eu também uso organizador, eu gosto bastante, mas eu acho que as minhas dicas são muito para minimalismo mesmo. Eu, por exemplo, os 2 casacos que eu tenho, que é um corta-vento e um outro casaco que é mais robustinho, os 2 eles dobram, viram uma bolinha e eu penduro do lado de fora. Então eu tenho um monte de coisa assim de dica para economizar espaço. Os meus racks são muito. Você vê, é muito coisa de mochileiro também. De Thaís, mochileiro minimalista. pra mim, o que define o mochileiro é se ele tem uma mochila, um mochilão, com uma caneca amarrada na mochila. Pergunta importante pra gente saber como é que é seu posicionamento. Você tem uma caneca amarrada na sua mochila? Eu sei que não tem imagem aí para quem tá escutando, mas sim, eu tenho. Olha aí, ó. Então ela ainda é mochileira. Pra mim ainda é mochileira. Isso. Tudo bem. E os tênis? E os Mas a tênis caneca é pendurados na nova, mochila? Oi? Os tênis. Tem gente que pendura tênis. Não, tênis Eu vejo não, bastante tênis não. Eu isso. tenho agonia de quem faz isso. Eu acho que vai estragar, sei lá, não gosto não. Então, olha que interessante. Tu tem uma caneca pendurada na mala, né? E todo episódio eu faço essa pergunta sobre coisas inusitadas, né? Então, o Nando, que tem uma mala gigante, ele praticamente carrega a casa dele arrasta a casa dele numa mala. Ele tem muitas coisas inusitadas. E aí eu pergunto pra vocês dois. De repente, Fernando, tem mais alguma coisa aí que eu não sei? E tu, Thaís, tu tem alguma coisa que tu carrega, fora essa caneca, porque eu acho que uma caneca é até aceitável, né? Tem alguma coisa inusitada que tu carrega nas tuas mochilas que é diferente? Então, eu acho que por eu ter pouca coisa, dificilmente tem espaço para coisas inusitadas. Eu acho que talvez o mais inusitado que eu tenha seja realmente essa caneca, que ela é uma caneca com tampa, que dá para fazer chá, e eu tô mostrando para vocês e ninguém mais tá vendo, mas enfim. E eu também Posta no tenho Instagram, um posta a fotinha coador no Instagram pra portátil de gente. café. Oi? Ah, que bonitinho. Depois, se quiserem, eu posso postar tudo no Instagram, vocês vão lá olhar. Quando sair Eu esse tenho esse episódio, coador gente, portátil. entrem no Instagram dela, porque ela vai postar, não sei se vai colocar na timeline ou nos stories, mas vai estar lá. Que é curioso, né? É bonitinho e é curioso. Sim, é uma promessa. E eu também tenho, tipo, potinho dobrável, porque eu comecei a ter pote por começar a ir em Airbnb, querer cozinhar e tal, e não ter isso para armazenar coisa na geladeira. Então agora eu tenho 3 potes dobráveis, também posso mostrar. Só que, e agora, né, desde a Tailândia, eu também viajo com as minhas faixinhas de Muay Thai. Toda E acumuladora agora eu ela, tenho ó. 2 Ela que é pares. minimalista, mas aí, ó, toda acumuladora. Falando em Acumuladora, potinhos. eu consigo colocar tudo dentro da caneca. Então. Falando em potinho, a Isso. Thaís sabe dessa história que eu vou contar. Vocês sabem que todo episódio eu tô falando de alguma coisa inusitada que eu carrego na minha mochila. E a Thaís já sabe dessa, porque eu contei pra ela, não sei se ela vai lembrar, mas eu contei. Ela falou que ela tem uns potinhos aí. E eu, Fernando, tenho um potinho de vidro que eu carrego na minha mala. Por quê? Eu não me Vocês não têm conformo. ideia da cara que a Sofia fez aqui gravando esse podcast. Por que eu tenho um potinho de vidro? Gente, eu não tenho casa há 10 anos. Vocês sabem que mercado geralmente faz aquelas promoções de que você coleciona selinhos e troca por potinhos, panelas, essas coisas. Então, estava eu lá na Nova Zelândia, eu ia ficar 2 meses, e o meu mercado favorito lá, que é o New World, ele tava com uma promoção dessa dos selinhos. E aí, primeiro dia que eu fui, eu falei, não, nem vou pegar selinho, tipo, eu não quero, nem vou querer, né? Imagina carregar um pote de 1.000 quilos a mais na minha mochila. Só que daí, na segunda compra, me deram o selinho. Eu falei, putz, já ganhei um selinho, agora só falta mais 29. Acho que eu vou comprar.
E aí eu juntei os 20 novos, 30 selinhos e fui lá e troquei. Assim, Que é um potinho bom, presta! gente. É um potinho da KitchenAid, que é aquela marca super famosa. E ele é bonitinho o potinho. E eu tenho usado muito ele, inclusive. Só que assim, é um pote que pesa mais ou menos uns 400 gramas. Então, assim, é mais um dos quilos que eu carrego dentro da minha mala, porque eu carrego esse tipo de tranqueira. Mas eu não consigo me desfazer do potinho, porque ele tem essa lembrança afetiva da Nova Zelândia, gente. Eu ganhei esse potinho na Nova Zelândia. Então, Tu coloca alguma coisa dentro do potinho? coloco, quando eu vou fazer a mala, eu coloco algumas coisas dentro dele e fecho, e beleza. E nos Airbnbs eu coloco comida, né? Dá pra colocar, tipo, como se fosse uma marmitinha pra eu guardar. Então, assim, eu me apeguei a esse potinho, gente. Me desculpe, mas eu me apeguei. Gente, o Fernando tá aí Bagulho sem de vidro potinhos. ainda, pode quebrar a qualquer De momento. vidro. Pesado. Mas ele é bom porque ele é de marca, a gente dá dó de jogar fora. Mas em algum momento talvez eu me desfaça dele. Por isso que eu só compro coisa barata. Porque aí eu não tenho dó. Isso é uma dica verdade. importante. Essa é muito importante. Meu Mas, Deus. a gente teve no nosso último podcast o André, e a gente falou bastante sobre relacionamento, sobre como pegar pessoas, conhecer pessoas e tudo mais. E a gente sabe que você, Thaís, você é uma pessoa super comunicativa, super extrovertida, ou seja, você gosta de pessoas. E a gente queria saber como é que você, nessa vida nômade, e até na época de mochila, até se você sente essa diferença, como que você se conecta com as pessoas? Você participa de comunidade, de couchsurfing, você já falou, né, que você virou sócio de um bar aqui já no Vietnã. Eu Mas como é que falei, você não, faz? você falou. Como que você se conecta com pessoas? Como é que você acha outros nômades ou outras pessoas? Como é que você encontra os amigos? Enfim, como é que você lida com isso para deixar nosso ouvinte aqui a par disso? Então, no geral, eu acho muito legal, né, para conhecer outras pessoas, tanto o aplicativo do Couchsurfing. O Couchsurfing, para quem não sabe, ele basicamente é uma rede para pessoas hospedarem outras pessoas, né? E é de graça. Na verdade, você paga pelo aplicativo. Eu acho que tá tipo 50 ou 100 reais por ano que você paga. E aí, dentro dessa plataforma, você pode se hospedar na casa de outras pessoas, as pessoas também te hospedam. E isso, para quem acha que é só para ter hospedagem de graça, não é esse o objetivo. O objetivo é realmente conhecer pessoas. O Couchsurfing foi criado mais para isso. Só que dentro do Couchsurfing também tem eventos, onde você pode ir, né, na cidade que tiver e conhecer gente. Também tem um módulozinho lá que chama Hangouts, que você aciona, tipo, você coloca, estou disponível. Aí você vai ver todo mundo que está disponível para fazer um rolê também. E aí a galera se junta. Já conheci muita gente dentro do Couchsurfing. Também tem o Meetup, que é outro de rolês, assim, né? Então você pode conhecer pessoas lá. Hostel, se hospedar em hostel, faz você conhecer muita gente. E aí é interessante, né? Até contar uma história que eu passei 5 meses no México esse ano. E eu fiquei hospedada na casa de 2 amigos em diferentes momentos. Esses 2 amigos eu conheci quando eu trabalhei em um hostel em São Paulo em 2009. E a gente é amigo desde 2009. Então, no México, por exemplo, eu já tive uma experiência diferente, porque eu fiquei com eles e aí eu conheci os amigos deles. Então, tipo, o México eu só fiquei com o mexicano. Aí acho que também cada lugar que a gente vai tem características diferentes e formas diferentes de conhecer gente. E aí você vai conhecendo o pessoal no caminho, você reencontra no outro lugar, você faz amizade aqui. Na França também fui agora encontrar um amigo, conheci os amigos dele, só andava com francês. Então eu acho que você tem vários caminhozinhos para ir trilhando, assim, para fazer amizades e conhecer gente. Também tem os grupos de WhatsApp, né? Que esses aí eu conheci mais pela Sofia, inclusive, a Kit da Nang e o de Chiang Mai. Tem grupos que eles vão postando os eventos, etc. Então, assim, para conhecer gente tem opção pra caramba, basta querer. Uma curiosidade agora, Basicamente. pensando em comunidades, você acha que é Hum. mais fácil encontrar e se relacionar com uma comunidade de mochileiros ou com uma comunidade de nômades digitais? Você conseguiu ver essa diferença já? Eu, olha, eu acho que depende de onde você tá e de como você vai conhecer essas pessoas. Porque, por exemplo, no Couchsurfing é mais fácil você conhecer ou locais ou mais mochileiro. Nessas outras comunidades, você pode conhecer muito mais nômade. Se você fica no hostel, a maioria vai ser mochileiro. Eu acho que depende muito. Às vezes eu acho mais legal fazer amizade com nômade quando você vai ficar muito tempo num lugar, porque você vai desenvolvendo uma amizade, né? Nessa coisa de mochileiro vem e vai, né? Tem isso. Mas
Dá pra perceber, eu acho que dá pra perceber a diferença no comportamento, até porque o mochileiro, na segunda de manhã, ele tá indo pra praia, e aí depois ele vai almoçar em tal lugar, e depois ele vai fazer tal passeio turístico, e você está trabalhando, por exemplo, né? Então, eu acho que o nômade vai ter uma rotina mais parecida. Às vezes é difícil. Eu fiquei num lugar lá no México que eu só conheci mochileiro. E assim, você tem que aprender a falar não pras coisas, porque, tipo, o pessoal tá lá só pra aproveitar, só pra curtir, só pra viajar, e você tem as suas responsabilidades. Então, dá pra perceber a diferença, mas eu não acho que tem melhor ou pior, acho que depende da sua vibe. Você sabe Inclusive, que conhecer locais é muito legal também, né? talvez é o mais legal de estar viajando, né? Você conhecer os É, que locais. foi, É. no México, pra mim, foi muito, muito rolê de local, assim. Mas você sabe que uma coisa que eu escutei de mochileiros e que faz um pouco de sentido, até pra gente que é nômade, mas talvez pra gente menos do que pra um mochileiro, é que mochileiros que fizeram viagens longas, às vezes de um ano, me falaram o seguinte: no começo, você chega no hostel e é muito legal, porque você chega lá, você se apresenta, eu sou fulano de tal, eu estou viajando há tantos anos, e você? Aí a pessoa também fala, não sei o quê. Só que assim, essa rotina, ela vai se repetindo quase a cada 2, 3 dias. Você vai conhecendo gente nova, vai se apresentando, vai ouvindo história, vai se apresentando, ouvindo história. Chega uma hora que Uhum. cansa. Então, eu ouvi Aham. muito isso de mochileiros. Tipo, chega uma hora que eu não quero mais. Tipo, não quero, simplesmente não quero essa rotina. E talvez o Nômade é um pouco mais tranquilo, porque a gente meio que tem essa comunidade, então a gente acaba se encontrando mais. Tipo, por exemplo, quem tava lá em Chiang Mai veio pra Da Nang, então a gente acabou convivendo com as mesmas pessoas, praticamente. Então acho que esse vínculo acaba sendo um pouco mais tranquilo. Mas eu queria até saber de vocês se faz sentido isso. Me falaram isso, e realmente me preocupou, porque realmente, se você vai pulando a cada 2, 3 dias de lugar em lugar, de hostel em hostel, chega uma hora que deve enjoar, né? De você se apresentar, de conhecer as Uhum. pessoas, porque é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo script, né? Não, total, total. Isso acontece muito. Tipo, não, é impressionante. Você tem uma hora que enche. Quando você tá há muito tempo viajando assim, tem uma hora que enche. Você, tipo, você já nem. Ai, a pessoa fala que é de tal lugar, você já, tipo, ai, tá bom, mais um, ai, sei lá. Sabe assim, dá, Uhum. dá umas preguiça E, mesmo, às vezes. Acho que depende muito do seu humor na hora também, né? Mas, sim, é verdade, depois de um tempo cansa. E aí você, tipo, pô, você acabou de conhecer a pessoa, você quer falar com o mesmo entusiasmo, mas às vezes você já tá, tipo, meu nome é Thaís, eu tenho 34 anos, eu faço isso, blá, 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 blá. Na cabeça, né? Por fora tá é. aqui. E aí, E eu acho tipo, que também tanto que não. eu tento conhecer Hum, mais o outro pra eu falar menos de mim, porque eu já tô uhum, de saco cheio, né? É uma é. coisa que acontece. Na Ora. vida nômade também, pra vocês, não? De ficar se Então, apresentando? então, tem um pouco, mas acho que talvez como tem essa coisa de a gente ficar mais tempo nos lugares, a gente se apresenta menos. Então, por isso Justo, talvez É. faz seja essa sentido. diferença, né? Tipo, a gente acaba E ficando meio. reencontra as pessoas Vai também. reencontrar. Exato. Sim, 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 É. sim. Aham. Não, faz sentido, é. É, realmente, tem essa diferença. Mas tudo Hum. bem, faz parte, tamo junto, né? Uhum. Eu falo até que, como mochileira, até um pouquinho depois. Ai, gente, tá bom, eu vou falar isso sim, porque eu já reclamei muito. Quando você tá. Aí você começa a reparar em algumas coisas, né? Uma coisa que eu comecei a reparar que começou a me irritar, desculpa se for escroto da minha parte me irritar com isso, mas eu já comentei com vocês provavelmente. Americano que se apresenta pelo Estado. Gente, isso começou a me irritar. Você Eu fala, tenho ai, você é da onde? Ai, sou do Brasil. E você? Do Camboja, da Itália, da não sei o quê. E você? North Carolina. Tipo, ai. como se a gente tivesse Isso, obrigação de conhecer os estados. exatamente. Tipo, isso é uma coisa que na apresentação me irrita também. Porque muitos fazem isso. Não são todos, mas muitos fazem. E aí você começa, eu acho que também tem isso, você começa a reparar nas coisas, no jeito que as pessoas falam, etc. Mas faz parte, né? E tá tudo bem. Thaís, eu tenho uma última perguntinha para ti. A gente conversou bastante sobre acomodação, a gente falou um pouquinho sobre mala, a gente falou sobre trabalhar em diferentes ambientes, né, enquanto nômade digital. E eu queria pedir para ti se tu pode dar uma dica para os ouvintes iniciantes nesse novo estilo de vida, né, nomadismo digital. Então, qual seria o teu conselho para quem está começando, especialmente para quem está em busca de uma forma de viver viajando, né, e trabalhando, conhecendo novos destinos e ainda trabalhando? Bom, eu acho que assim, né, falando pela minha experiência, eu diria que você ter uma organização e uma rotina é importante, né, independente do seu tipo de trabalho. Até fazendo um gancho aqui, como eu já comentei, eu saí do Brasil nômade digital sem CLT, então não necessariamente você precisa ser empresário, ter um grande negócio, tem várias formas, né, de você ser nômade digital.
Então, ajustar realmente isso dentro da sua rotina, dentro do seu fuso horário, se você for para um lugar e trabalha para outro, eu acho que é interessante você ter uma organização para você não se frustrar e não se perder. Acho interessante também ter um controle das suas finanças, porque no começo é fácil você se perder e se empolgar e gastar muito com alguma coisa. Tipo, se você pode, ótimo, maravilha. Mas como eu estou dizendo da minha experiência, eu sempre tive que ser muito controlada. Então, eu tenho a minha planilha, eu anoto todos os meus gastos, eu sei onde eu gasto mais, onde eu gasto menos. Acho que isso é importante. Talvez também, né, escolher bem aí um primeiro destino, que seja um lugar que tenha a ver com você, que se você gosta de verão, vai para um lugar mais quente, se você gosta de inverno, vai para um lugar mais frio. Não pegue um lugar que seja tão isolado do mundo, porque é interessante você ter experiências, né? Eu já fiquei um mês num lugar que foi horrível, porque não tinha ninguém e foi muito ruim para mim. Acho também que é interessante você começar ficando mais tempo em um lugar para você conseguir se entender e se conhecer e conseguir pôr a sua rotina, porque isso é uma coisa que eu, né, já estou há 2 anos e meio e ainda estou entendendo como que eu funciono. Então é bom ter um certo preparo, né, psicológico também, etc. Então eu acho que é isso. Eu acho que eu diria que é muito uma coisa dentro da organização da sua rotina, das coisas que você tem para fazer, dos seus objetivos, que seja uma coisa prazerosa, né? Porque que vai ter perrengue, a gente sabe, situações complicadas, etc. Mas que pelo menos o começo deu uma boa primeira impressão. Principalmente se você é uma pessoa que nunca viajou sozinha, né? Normalmente nômade viaja sozinha, não é uma regra, tem casal, etc. Mas nós aqui, por exemplo, somos solo travelers. Então, é interessante para vocês se conhecendo e vendo do que você gosta, do que não gosta. Acho que tudo faz parte. Mas a organização financeira também é É, interessante. É que isso. legal. Que legal. Tu tem alguma tabelinha de Excel para compartilhar aí com a gente? Eu tô brincando, porque eu pedi para ela um Excel para controlar as finanças, viu? A Thaís me Eu ajuda ponho tudo. tanto, Eu gente. tenho Vocês não têm organização até das noção. minhas viagens em calendário. Eu organizo tudo, porque senão eu me perco. É, É que Quem legal. faz importantíssimo para parte mim. do clube, tá, Sofia? Quem faz parte do The Nomadic Club, lá tem uma planilha que eu uso, inclusive, e eu compartilho, tá? Opa, opa. Eu acho que eu vou ter que dar uma olhadinha lá na nossa comunidade. Lá tem uma planilha que eu fiz, que é a planilha que eu uso até hoje, que eu coloco lá todos os meus controles de gastos, inclusive eu compartilhei com a comunidade, inclusive. Fica a dica, tá? Ah, eu vou dar uma olhadinha. É Eu acabei dando importante, é trabalho pra importante. Thaís pedindo pra ela compartilhar. Tá, vou ver. Então, que legal, que legal. E que bacana. Então, gente, pra quem não conhece a Thaís, o arroba da Thaís é Tá de Mochila, né, com TH. O nome dela é Thaís. A Exato. gente vai deixar os arrobas na descrição desse episódio. Então, pra quem não segue, segue a Tá de Mochila. Ela tem muita informação legal lá. É muito dinâmico também. Sempre tem sempre vai ter algum perrengue, alguma historinha, algum desabafo, né, Thaís? Eu adoro acompanhar. Sim. E ficam nossos arrobas também, né, pra quem não segue ainda a gente, Sofia Alberti. E, Fernando, qual é o teu Não. arroba? Nando Kanarski. Inclusive, siga nós três para você saber de todas as aventuras que estão rodando no Vietnã. Daqui a pouco a Sofia volta aqui para Da Nang, onde a gente está, e a gente vai fazer várias aventuras juntos, inclusive, certo, Sofia? Talvez. Eu não sei ainda que dia eu vou voltar. Eu tô agora em Saigon, em Ho Chi Minh, no sul da Tailândia, no sul do Vietnã. Fugi da chuva de Da Nang, mas agora não tá mais chovendo, né? E aí eu não sei ainda se eu vou conseguir ver a Thaís antes dela ir Eu embora do acho que Vietnã. Não sei ainda, vamos ver. Mas a gente vai se ver ainda, a gente ainda vai provavelmente gravar algum episódio juntos, né, Nando? Vamos ver como é que vai ser. Juntos eu digo presencialmente, né? Então, para os ouvintes viajantes, mochileiros, né? Porque nós temos ouvintes também que não são nômades, né? Eu recebi inclusive eu recebi mensagens já no Instagram e no WhatsApp de viajantes, né? Não pessoas que têm, né, seus trabalhos presenciais e tudo mais, e que me mandaram mensagem de como os nossos episódios foram úteis. Com as dicas de viagem e de questão também de conhecer pessoas. Então, para os ouvintes viajantes, mochileiros, nômades, enviem um áudio pra gente, ou um texto, né, para quem não gosta de gravar, contando algum perrengue sobre mala, mochila, né, o que a gente conversou hoje, contando pra gente sobre como conhece pessoas, sobre como foi essa transição para quem foi mochileiro e agora é nômade.
conta pra gente, manda um áudio de até 1 minuto contando alguma história. E lá no último episódio, tu também, Thaís, pode mandar pra gente. No último episódio dessa season, dessa temporada, a gente vai ler ou passar o áudio, não sei, das histórias mais interessantes, gente. Então, manda pra gente, vamos ver se tu vai ser selecionado pra gente conversar, pra gente ouvir e debater, né, sobre as histórias dos viajantes. Isso aí, ó. E lembrando que o podcast ele tá hospedado no denomedic.club/podcast. A gente agora, além do Spotify, a gente tá na Apple e a gente também tá no YouTube. Se tiver alguma plataforma que você queira que a gente entre com o podcast, avisa a gente, tá? A gente foi para essas duas porque muita gente veio pedir pra gente migrar também para essas duas plataformas, para que as pessoas pudessem ouvir melhor. Então a gente tá nessas outras duas. A gente tem o site para agregar também todas as informações. Se você quiser mandar esse áudio, se você quiser mandar algum texto, alguma reclamação, sugestão, também pode mandar por e-mail para o podcast@denomedic.club. Então a gente também recebe aqui. A gente tem nosso Instagram, tem o Instagram lá do Denomedic Club, então se você quiser mandar lá também, fique à vontade. Esses feedbacks são muito importantes. E se você tiver alguma curiosidade que você queira saber, alguma pergunta que você queira mandar, manda que a gente vai gravar nos próximos episódios. Então fique à vontade, pode mandar pra gente. A gente tá aqui para poder ajudar todo mundo quando a gente fala sobre nomadismo digital. Queria agradecer demais a presença da Thaís. Não vou nem me despedir direito, né? Porque como a gente tá na mesma cidade, provavelmente amanhã a gente já se encontra por aí. Eu prometo que eu não vou... Na mesma cidade do lado, né, também. Do lado. E eu não vou no bar que ela recomendou, hein? Ela tá fazendo propaganda desse bar aí, porque eu acho que ela tá ganhando comissão. Vai, eu vou tirar foto disso. Vai sim. Manda pra mim. Me sigam no Quero ver. E Thaís, muitíssimo, muitíssimo obrigado por compartilhar aqui seus insights. Eu acho que é muito importante, porque existe muito essa coisa, tipo, é nômade, é mochileiro, o mochileiro pode ser nômade, o nômade pode ser mochileiro, enfim, as pessoas têm um pouquinho de confusão. Acho que a gente conseguiu esclarecer muito bem isso. Então, queria te agradecer de coração. Queria agradecer a sua parceria da Sofia aqui de novo. E queria falar que a trilha sonora desse podcast, inclusive, é do nosso amigo Felipe Ortega. Então, sigam lá também ele. Tem todos os contatos dele aí também. Então, ele ajudou a deixar o nosso podcast um pouco mais interessante, mais sonorizado. Mas eu acho que é isso. Então, estou muito feliz com a sua participação aqui, Sofia. Até agora, o episódio que a gente mais deu risada nessa temporada. Então, muitíssimo obrigado, porque foi super divertido. Ai, que bom. Foi sim. Ai, obrigada pelo convite, gente. Ai, que legal. Obrigada, Thaís. Quem sabe a gente até faz algum outro episódio, né? Em algum outro momento, em alguma outra temporada, junto com a Thaís. Vamos ver. E se a Thaís quiser também, né? Claro. Claro que quero. Como não? Então, gente, que legal. Obrigada, Thaís. Obrigada, Nando. E, galera, pra quem tá ouvindo a gente, aguardem que o próximo episódio dessa temporada vai sair na semana que vem. Então, fica ligado e a gente se vê. Até mais, gente. Muito obrigado. Beijo. Até mais. Bye.